Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo desta lição do novo trimestre. Esta lição está focalizando o livro de Hebreus. Hebreus, mensagem para os últimos dias. Antes de começarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença para te adorar, para te louvar e para te obedecer. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, que ele venha falar ao nosso coração através das mensagens que Deus enviou através de Paulo quando escreveu a epístola aos Hebreus. Que o Senhor abra nossa mente para entendermos as tuas verdades, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, o livro de Hebreus é um dos que eu mais amo em toda a Bíblia. Entre os livros preferidos que eu tenho na Bíblia estão o livro do Apocalipse, os livros de Daniel, profecias escatológicas, não é? E eu amo também o livro de João, o Evangelho de João, e também o livro de Hebreus. Hebreus nos dá uma visão do santuário celestial, o ministério de Jesus Cristo ali no santuário celestial. Um jovem ficou impressionado com uma pintura do rosto de uma moça. O que mais o atraiu foram os olhos dela. Anos depois, o pintor Arnoldo Ximenes revelou ao jovem que o segredo que estava nos olhos daquela mulher era que as pupilas daquela mulher refletiam o que ela estava olhando, e ela estava olhando Jesus na cruz. Por isso o brilho diferente. Queridos, a descrição de Jesus no livro de Hebreus exerce uma atração semelhante. Primeiro, Jesus é no livro de Hebreus o governante do universo, entronizado à direita de Deus. Anjos o celebram, anjos o adoram e servem, conforme está em Hebreus capítulo 1, versos 5 a 14. Jesus conquistou o direito de governar, pois por sua própria morte garantiu a destruição do diabo, como está em Hebreus capítulo 2, versos 14 a 16. Jesus também é o nosso grande sumo sacerdote, sem pecado e santo. Jesus Cristo vive para ministrar em nosso favor no santuário celestial. Nenhum livro fala tanto sobre o santuário celestial como o livro de Hebreus. O que cativa os leitores de Hebreus não é simplesmente o que Jesus Cristo fez, mas o que ele é. Ele é o Deus encarnado. Ele é um de nós. Ele nasceu de uma mulher como nós e foi tentado e ridicularizado como nós. Contudo, ele está no centro do poder do universo. Quando contemplamos a cena celestial com seus fantásticos seres celestiais, nossos olhos são atraídos para aquele que está no centro de tudo, que por incrível que pareça, se assemelha a você e a mim, porque se tornou um de nós. Jesus Cristo é o nosso irmão, ele está no céu, ele é o nosso Salvador, ele é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o nosso mediador, ele está nos representando lá no céu. O retrato de Jesus e o seu amor é o tema central deste trimestre, quando estaremos estudando a carta que Paulo escreveu aos Hebreus. Que a imagem de Jesus em Hebreus atraia o seu olhar, o meu olhar, em admiração pelo nosso querido Salvador, irmão mais velho, redentor, que vive para sempre. Queridos, que alegria podermos meditar em Jesus Cristo e seu ministério celestial. A primeira lição, a lição número 1, fala sobre a carta aos Hebreus e a nós. O verso áureo diz: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Hebreus 10 e o verso 36. Você já imaginou como seria ouvir Jesus Cristo pregando pessoalmente, ou um dos apóstolos pregando pessoalmente? Nós temos trechos escritos e resumos de alguns dos sermões deles, mas
esses textos apresentam apenas uma ideia limitada do que foi dito. No entanto, queridos, Deus preservou nas Escrituras pelo menos um sermão completo, que é a carta de Paulo aos Hebreus. É um sermão completo de Paulo. Quando ele escreveu esta carta, este sermão aos Hebreus, ele não estava se referindo a uma igreja específica, como a de Roma, como a de Éfeso, ou como a de Tessalônica, ou como a igreja de Corinto. Não, queridos, ele estava se referindo a todos os hebreus espalhados por toda a Ásia Menor, por todas as 7 igrejas do Apocalipse. Queridos, é uma carta escrita para todas as igrejas cristãs e também para os seus líderes. Paulo é o autor de Hebreus. Referiu-se à própria obra como sendo a palavra de exortação, de advertência, de alerta. Essa expressão era usada para identificar o sermão tanto na sinagoga quanto no culto cristão. Assim, argumenta-se que a carta aos Hebreus é o primeiro sermão cristão completo que nós temos. Essa carta foi dirigida aos crentes que aceitaram Jesus, mas depois passaram por aflições, por dificuldades. Alguns foram insultados e perseguidos publicamente e outros enfrentaram problemas financeiros. Por isso, muitos estavam cansados e começaram a questionar sua fé. Será que nós, no presente tempo, podemos nos identificar com o sofrimento, com as agruras, com a perseguição que estes cristãos lá no primeiro século sofreram? Parece-se muito com a nossa vida hoje, de sofrimento também, de perseguição por amor a Jesus. Em um sermão comovente, o apóstolo Paulo nos desafia a perseverarmos na fé em Jesus Cristo e fixar os nossos olhos naquele que está agora lá no santuário celestial, intercedendo por nós. Louvado seja Deus! Na parte de domingo, um começo glorioso. Glorioso foi o início da igreja cristã. Logo após a morte de Jesus Cristo, a igreja cristã recém-fundada cresceu em número, se multiplicou em número, explodiu evangelisticamente, alcançando todo o mundo conhecido daquela época. Para compreender o sermão e aplicar a sua mensagem a nós mesmos, precisamos entender a história da congregação e sua situação quando recebeu a carta do apóstolo Paulo. Por isso vamos abrir então a Bíblia em Hebreus capítulo 2 e vamos ler os versos 3 e 4. Hebreus capítulo 2 e os versos 3 e 4. Aqui nós lemos: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Você está percebendo que esta carta que Paulo escreveu, que é o sermão do apóstolo Paulo, ele foi dirigido para pessoas que não tiveram contato direto pessoalmente com Jesus Cristo, mas que foram convertidos a Jesus Cristo, ouvindo os testemunhos, ouvindo os sermões. Queridos, estas pessoas se converteram a Jesus Cristo, como Paulo se converteu a Jesus Cristo, mas não foram apóstolos de Jesus Cristo. Não viveram aqueles 3 anos e meio do ministério terrestre de Jesus Cristo. Eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram os testemunhos dados acerca do poder de Jesus Cristo. Seu ministério, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, e foram convertidos. Por isso diz aqui claramente em Hebreus capítulo 2 e o verso 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Está claro aqui, Paulo falando que o público para o qual ele estava direcionando este sermão aos hebreus não tinham estado pessoalmente com Jesus, mas eram convertidos. E o verso 4: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Queridos, esse texto que nós lemos de Hebreus capítulo 2 e os versos 3 e 4
indica que a audiência de Hebreus não tinha ouvido o próprio Jesus pregar. Eles receberam o evangelho por meio de outros evangelistas que lhes anunciaram as boas novas da salvação. Paulo também disse que os evangelistas confirmaram a mensagem a eles e que o próprio Deus havia testemunhado por meio de sinais, de prodígios, de vários milagres. Isso significa que Deus providenciou a confirmação do evangelho por sinais e obras poderosas, entre elas a distribuição dos dons do Espírito Santo. O Novo Testamento relata que sinais como curas milagrosas, como exorcismos, expulsão de demônios, o derramamento de dons espirituais, com frequência acompanhavam a pregação do Evangelho. No início da igreja cristã, Deus derramou o seu Santo Espírito sobre os apóstolos em Jerusalém para que anunciassem o Evangelho em idiomas desconhecidos e fizessem milagres. Em Atos capítulo 2, mostra os discípulos reunidos e o Espírito Santo sendo derramado sobre eles, Atos capítulo 2, como línguas de fogo, e foi concedido aos discípulos o poder de falarem línguas que eles não tinham estudado, para que, através destas línguas diferentes, eles pudessem alcançar um público diferente, nações diferentes. E também quando você lê Atos capítulo 8, você vê ali a história de Filipe. Filipe realizou maravilhas em Samaria. Pedro realizou maravilhas em Jope e Cesareia, conforme diz em Atos capítulo 9 e Atos capítulo 10. E Paulo, em seu ministério na Ásia Menor e na Europa, conforme diz em Atos capítulo 13 até o capítulo 28, essas ações confirmaram a mensagem da salvação, o estabelecimento do reino de Deus, a salvação da condenação e a libertação do poder do mal. O Espírito Santo deu aos primeiros crentes a convicção de que os seus pecados haviam sido perdoados. Assim, não temiam o juízo e, como resultado, suas orações eram ousadas e eram confiantes, as suas orações e a sua experiência religiosa, uma experiência muito profunda, muito alegre. Nós lemos em Atos capítulo 2, versos 37 a 47, nos dá uma evidência de quão profunda era a experiência cristã destes primeiros conversos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 e vamos ler então os versos 37 em diante. Aqui diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês recebem a Jesus Cristo como Salvador, são salvos nele e recebem então o dom do Espírito Santo. Assim foi e assim é. Você recebe a Jesus Cristo como Salvador, converte-se a Ele, Ele perdoa os seus pecados, Ele salva você e então dá para você os dons do Espírito Santo. Assim é hoje também. Deus quer dar para você, além da salvação em Jesus, quer dar para você também os dons do Espírito Santo, que vão nos capacitar para a evangelização, para a preparação do mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. É através do Espírito Santo que em nós habita que nós podemos nos tornar grandes evangelistas de Jesus Cristo neste tempo final. E agora diz aqui em Atos capítulo 2 e o verso 39: porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos. A promessa feita do derramamento do Espírito Santo não dizia respeito somente aos cristãos do primeiro século, mas diz respeito a nós e aos nossos filhos e a todos os que estão longe. Percebam, esta promessa pertence a nós, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus nos chamou, a promessa é nossa. Verso 40, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E eles
perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Queridos, depois de convertidos, eles agora faziam parte da família de Deus na terra. Agora eles não viviam mais sozinhos, como se fossem pessoas abandonadas. Agora eles pertenciam à família de Deus. E aqui diz, verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam em Jesus não viviam isolados, como se fossem estranhos, mas viviam juntos. Todos os que criam, verso 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Se um comia, o outro também comia. Verso 45, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Verso 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Por isso a igreja cresceu, porque havia amor entre eles, havia união entre eles. E os pagãos, ao contemplarem este estilo de vida, este novo estilo de vida que os cristãos estavam vivendo juntos, orando juntos, comendo juntos, ajudando-se mutuamente, eles diziam, vejam como eles se amam. Queridos, este lindo e glorioso início da igreja cristã deve se repetir agora no tempo do fim, na sua vida e na minha vida. Nós teremos um final glorioso, muito mais glorioso do que o início da pregação do Evangelho. Queridos, nós estamos vivendo agora justamente no tempo do final glorioso, do final feliz desta igreja que foi formada por Jesus Cristo lá no primeiro século, mas que agora Jesus Cristo voltará para arrebatar esta igreja, levá-la para o céu, para vivermos eternamente com Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a luta, a experiência dos primeiros cristãos convertidos foi uma experiência de lutas, de dificuldades, de perseguições. Hoje também não é diferente. Quando os crentes confessaram a sua fé em Cristo e se uniram à igreja, estabeleceram uma marca divisória que os distinguia do restante da sociedade. Infelizmente, isto se tornou uma fonte de conflito. E assim é hoje. Jesus disse, me odiaram a mim, odiarão a vós. Perseguiram a mim, perseguirão a vós. Por que perseguiram a Jesus? Porque ele vivia uma vida diferente, uma vida santa. E por que perseguem os seguidores de Jesus Cristo? Porque os seguidores de Jesus Cristo também vivem uma vida santa, uma vida diferente da vida que os não cristãos vivem. Queridos, a perseguição existe hoje tanto quanto existia no primeiro século. Só que agora, no tempo do fim, a perseguição será maior. Será a angústia qual nunca houve, da qual Jesus falou em Mateus capítulo 24, versos 21 e 22. Esta angústia qual nunca houve é muito maior do que aquela do primeiro século. Por isso, quando lemos sobre a perseguição e os sofrimentos dos seguidores de Jesus neste início do Evangelho, no primeiro século, deveremos nos lembrar que estas mensagens se aplicam a nós, porque nós estamos vivendo na conclusão da pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho vai terminar com muito maior glória, com muito maior poder, com a chuva serôdia do Espírito Santo, e isto vai atrair ódio por parte de Satanás e daqueles que não amam a Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 e os versos 32 a 34. Hebreus capítulo 10 e os versos 32 a 34. Aqui nós lemos: Lembrai-vos, porém,
dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Isso aconteceu na vida deles naquele tempo. Depois de convertidos, depois de serem iluminados, suportaram grande combate de aflições. Não é diferente hoje, meu querido irmão. Quando você é iluminado pelo Espírito Santo e você abraça Jesus Cristo como seu Salvador, quando o Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus e você passa a viver um novo estilo de vida, você perde amigos, você perde emprego muitas vezes, você passa a ser olhado como uma pessoa que ficou diferente. As pessoas já não se sentem tão bem do seu lado porque você não fuma e não bebe. Quando eles estão fumando e bebendo, então a sua nova vida, seu novo estilo de vida é uma condenação para eles. Mas, queridos, ao mesmo tempo que nós temos que demonstrar amor para com aqueles que ainda não conhecem a verdade que salva e que liberta, nós sabemos que o nosso estilo de vida diferente desperta neles alguma sensação diferente, de estranheza. Diz aqui no capítulo 10, verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. Naquele tempo eles se tornaram espetáculos para o mundo, espetáculos para os anjos, para o universo todo. Hoje nós somos espetáculo para o mundo, para os anjos, para o universo. Nós somos o centro das atenções de Deus. Deus nos usa, e pelo fato do Espírito Santo estar vivendo em você, pelo fato do caráter de Jesus Cristo estar sendo estampado em você, pelo fato das pessoas estarem vendo Jesus Cristo no seu rosto, no seu estilo de vida, isto chama a atenção do mundo para a conversão dos sinceros, mas também desperta o ódio de Satanás e daqueles que não aceitam a Jesus como Salvador. Por isso, fomos feitos espetáculo com vitupérios, com tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Verso 34, estou lendo Hebreus 10, 34. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões. Naquele tempo, muitos cristãos estavam em prisão. E hoje? Será que existe perseguição? Existe prisão? Ó, queridos, a perseguição já começou. Nós estamos nos aproximando da angústia qual nunca houve, que vai iniciar com o decreto dominical, porque os que guardam o sábado e não o domingo serão perseguidos. Mas, queridos, a perseguição já existe hoje nos países comunistas, nos países onde impera o islamismo, a religião de Maomé. Eles perseguem terrivelmente os cristãos. Portanto, quando lemos aqui Hebreus 10, 34, porque também vos compadecestes dos que estavam em prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens. Eles perderam seus bens naquele tempo. Hoje também, muitas vezes, vamos perder os nossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Perderemos os bens aqui na terra, mas a nossa possessão maior e melhor e permanente está onde? Está no céu. Vamos ler também Hebreus capítulo 13 e o verso 3. Hebreus capítulo 13 e o verso 3. Lembrai-vos dos presos. Quando Paulo fala isso, lembrai-vos dos presos, é porque muitos cristãos estavam presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. E então, meus queridos, fica muito evidente, que os leitores da carta de Paulo aos Hebreus tenham sofrido ataques verbais, ataques físicos nas mãos de turbas incitadas por oponentes. Foram presos e é possível que também tenham sido espancados, pois os oficiais tinham poder de autorizar punições e encarceramento, muitas vezes sem seguir as normas judiciais adequadas enquanto reuniam evidências. Quando você abre aqui em Atos capítulo 16, você percebe
como viviam os crentes no primeiro século. Atos capítulo 16, vamos ver aqui o verso 22 e 23. Aqui nós lemos: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Queridos, os cristãos eram presos, eles eram açoitados por amor a Jesus Cristo. Fica evidente isto aqui. Em Hebreus também, capítulo 11, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e os versos 24 a 26. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11 e os versos 24 a 26. Aqui nós lemos: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés também foi perseguido. Moisés sofreu. Os cristãos do primeiro século sofreram. Nós estamos sendo também convidados para uma vida de sofrimentos, porque o mundo odiou a Jesus Cristo, odiará a nós. O mundo perseguiu a Jesus Cristo, também perseguirá a nós. Mas aqui diz também em 1 Pedro capítulo 4, primeira carta de Pedro, o capítulo 4 e o verso 14 e o verso 16. Aqui nós lemos 1 Pedro 4, 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que bênção você ser perseguido por amor a Jesus. Se você é preso e maltratado por amor a Jesus, louvado seja Deus. Agora, se você é preso porque você é desonesto, porque você roubou, porque você errou, então não tem nada do que se gloriar. Mas quando nós estamos sofrendo por amor a Jesus, por causa do testemunho de Jesus, então poderemos dizer, louvado seja Deus. O verso 16 também, 1 Pedro capítulo 4, verso 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Queridos, ser desprezado por causa de Jesus significava identificar-se com Cristo e suportar a vergonha e o abuso. A animosidade pública contra os cristãos era resultado dos seus compromissos religiosos distintos. Pessoas podem ficar ofendidas por práticas religiosas que não entendem, ou por aqueles cujo estilo de vida imoral podem fazer outros se sentirem culpados ou envergonhados. Em meados do primeiro século depois de Cristo, Tácito considerou os cristãos culpados de ódio contra a humanidade. Queridos, não importa qual tenha sido a razão por esta falsa acusação, muitos dos primeiros cristãos, como aqueles a quem Paulo escreveu a carta aos Hebreus, sofriam por causa da sua fé. Hoje também, você e eu estamos sendo convidados para a família de Deus, mas aqui ainda não é o céu. E quando nós vivemos como família de Deus na terra, que ainda não é o céu, nós vamos ser perseguidos. Queridos, mas Jesus Cristo virá em breve. O Espírito Santo nos conforta na hora da perseguição. O Espírito Santo nos dá fé e poder para resistirmos mesmo como mártires. Lembre-se que os mártires, eles recebiam o poder para enfrentar o martírio no momento exato. Pessoas que eram medrosas antes, no momento exato do martírio, elas se tornavam destemidas. Jerônimo foi um exemplo disso. Jerônimo, quando viu o seu mestre, João Hus, sendo queimado, ele temeu, ele tremeu e ele negou a fé. Mas depois pediu perdão para Jesus Cristo e ele reafirmou a sua fé em Jesus Cristo, e aí ele foi levado para a fogueira e ele agora estava destemido. Onde estava aquela covardia, aquela fraqueza e aquele medo de Jerônimo? Desapareceram, porque no momento certo
o Espírito Santo capacita, meu querido irmão, dando para você a força, a decisão, a integridade, o destemor. Por isso que Jerônimo disse para o homem que estava acendendo a fogueira pelo lado de trás dele, Jerônimo gritou, ele estava amarrado no poste para ser queimado, e ele gritou para o homem que estava atrás dele: por que você está acendendo o fogo aí atrás? Vem aqui na frente, acenda o fogo aqui na frente. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Queridos, o Espírito Santo revestiu Jerônimo do poder e da coragem. O Espírito Santo vai revestir você e a mim para o momento certo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que sejamos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, mal-estar. Os leitores de Hebreus tiveram êxito em manter a sua fé e compromisso com Cristo, apesar da rejeição e da perseguição. O conflito, no entanto, cobrou o seu preço. Eles lutaram e saíram vitoriosos, mas também se cansaram. Muitos começaram a se desanimar. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Hebreus, ele escreveu animando aqueles que estavam se desanimando. Quando você lê Hebreus capítulo 2, verso 18, você percebe o ânimo que Paulo está dando para aqueles que estavam desanimados. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 2 e o verso 18. Aqui nós lemos: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus Cristo padeceu, ele passou 33 anos aqui nesta terra, ele sofreu como você sofre, ele foi perseguido muito mais do que você é perseguido, ele pode entender os seus sofrimentos, ele pode entender a sua fraqueza, ele pode entender quando às vezes nós ficamos desanimados, deprimidos, em depressão. Ele nos entende, porque ele foi em tudo tentado, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Você não tem um Salvador que está alheio e que desconhece as suas lutas, as suas dificuldades. Você tem um Salvador que sofreu como você e que foi tentado como você e que pode socorrer você. Por isso, queridos, aqui nós lemos em Hebreus capítulo 3 e o verso 12. Hebreus capítulo 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Não desanime, não desista, que não haja em você um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Você lançou a sua sorte com Jesus Cristo, é lançar a sorte para sempre, queimar as pontes, não tem voltar atrás. Assim como Moisés, quando saiu do Egito, queimou as pontes. Queridos, ele tomou a decisão de não ser mais filho da filha de Faraó, de não mais ser preparado para ser Faraó no Egito. Ele queimou as pontes, ele lançou a sua sorte ao lado do povo de Deus. Assim Paulo também lançou a sua sorte ao lado de Jesus Cristo. Assim também nós lançamos nossa sorte ao lado de Jesus Cristo. E não vamos voltar atrás. Nós estamos lendo aqui Hebreus capítulo 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Eu estou animando você, você também me anima, um irmão anima o outro, uma hora é um que está forte, outra hora é o outro que está fraco, e uma mão se estende para aquele que está fraco. Queridos, nós temos nossos altos e baixos. Por isso Paulo está dizendo assim: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, verso 13. Agora vamos ler também Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado. Por isso ele nos entende. Por isso ele está perto de você. Por isso ele tem simpatia por você.
porque você o representa no mundo. Você e eu somos representantes de Jesus. E Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas fragilidades. Por isso Ele pode se compadecer de nós. Por isso diz aqui o verso 16, capítulo 4, verso 16 de Hebreus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. É isso que você e eu precisamos, misericórdia. É isso que nós precisamos, achar graça, diz aqui. Alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Todo tempo é tempo oportuno. Todas as 24 horas do dia é tempo oportuno de sermos ajudados, porque nós sempre estamos em necessidade, necessidade espiritual. Nós lemos também aqui em Hebreus capítulo 10 e o verso 25. Hebreus capítulo 10 e o verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Por que Paulo escreveu isto aos hebreus? Porque naquele tempo, no primeiro século, devido às perseguições e sofrimentos, muitos estavam optando para deixar de frequentar a igreja, deixando de frequentar a congregação. Por isso Paulo está escrevendo aqui, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Você sabe de alguém que deixou de frequentar a congregação, a igreja? Alguém que está desanimado? Alguém que não vem mais à escola sabatina? Alguém que não vem mais ao culto da igreja? Visite-o, ore com ele, estenda a sua mão, admoestando-nos mutuamente uns aos outros, tanto mais quanto vejam que vai se aproximando aquele dia. Que aquele dia? O dia da segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus. Estamos próximos da volta de Jesus. Não é hora de desanimar. Vamos nos fortalecer mutuamente, visitando-nos, orando uns pelos outros, estendendo a mão uns aos outros. É muito comum o desânimo depois de uma vitória. Passado o ânimo da vitória, é comum entre as pessoas e comunidades que as defesas psicológicas e de outros tipos sejam afrouxadas e se tornem mais vulneráveis ao ataque do inimigo. Nós vemos isso na experiência do profeta Elias. Elias, que valorosamente no Monte Carmelo honrou a Deus e orou, e fogo desceu do céu, e depois de ter sido honrado por Deus, matou os profetas de Baal. Este Elias, de vitória e do sucesso no Monte Carmelo, ele, depois desta grande vitória, ele desanimou, ele ficou deprimido, ele fugiu de Jezabel, ele pediu para morrer. É muito comum, queridos, depois de uma grande vitória, vir o quê? Um estado de depressão, um estado de desânimo. Isso aconteceu com Elias, isso aconteceu também para os cristãos, que Paulo escreveu aqui, para que não desanimassem. Isso acontece também hoje. Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis? Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, vamos ver os versos 1 até o verso 4. 1 Reis capítulo 19 e o verso 1 até o verso 4. Aqui nós lemos: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Depois de uma grande vitória, veio o desânimo. E será que Deus entende o desânimo? Jesus entende o desânimo. E Ele te fortalece. E Ele te anima. Elias não foi recriminado por Deus. Deus colocou Elias, que estava muito cansado,
Ele correu mais de 100 quilômetros. E ele veio para um deserto, se assentou debaixo de um zimbro e, cansado, pediu a morte. Quando você está cansado, a melhor coisa é descansar. Por isso Deus colocou Elias para dormir. Fez com que ele dormisse, recuperasse as energias, e o anjo acordou Elias e preparou para ele um lanche. E quando o anjo o acordou, mostrou para ele o lanche que ele deveria comer. Ele comeu e dormiu de novo. E o anjo novamente o acordou e deu para ele um outro lanche. Queridos, Deus entende quando nós estamos cansados. Por isso diz aqui em 1 Reis capítulo 19, o verso 5: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Quando você está cansado e desanimado, Jesus não vai chicotear você, não vai recriminá-lo, condená-lo. Ele vai dar o descanso para você, ele vai recuperar as suas energias, ele vai animá-lo. Ele conhece a natureza humana, porque ele tem a natureza humana. Por isso diz aqui, 1 Reis capítulo 19, verso 6: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E ele dormiu de novo. E agora o verso 7, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Queridos, quando eu leio a Bíblia e vejo Deus tratando Elias desta forma carinhosa, no momento em que ele estava desanimado, pedindo a morte, eu posso entender que esse Deus é o mesmo hoje e eternamente. Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele também estende a mão quando estamos cansados, desanimados. Eu me sinto confortado quando penso neste Deus que trata o pecador, mesmo quando ele está desanimado, fragilizado, fugindo, pedindo para morrer, em depressão. Eu me sinto confortado quando vejo este Pai maravilhoso, Pai celestial, que nos ama e que cuida de nós e que nos entende. Que este mesmo Jesus Cristo estenda a mão para você, meu querido irmão, em desânimo, em fragilidade e muitas vezes pedindo para morrer. Que este mesmo Jesus estenda a mão dele sobre você, que o abençoe, que lhe dê forças, que o levante do chão e que levante a sua cabeça e te dê a vitória. Aleluia! Na parte de quarta-feira, encorajando uns aos outros. O que o apóstolo Paulo aconselhou os leitores da carta aos Hebreus a fazerem diante da situação que enfrentavam? O que aprendemos com Hebreus? Além disso, analisemos como Deus ajudou Elias a se recuperar da experiência do desânimo. Ainda no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, agora vamos ler os versos 8 em diante. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Quem é que tinha dado o descanso para Elias? Deus. Quem é que preparou o alimento para ele? Deus. Quem é que o acordou para que ele fizesse aquela jornada de 40 dias? Deus. Por isso aqui diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Horebe é o monte Sinai. Foi para lá que Elias foi. Foi neste mesmo monte que Deus desceu e escreveu os 10 mandamentos. Foi neste monte que Moisés subiu e esteve ali 40 dias com Deus. Queridos, Elias, ele foi até o monte Sinai. E ali ele entrou numa caverna. Verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora, Elias, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas,
diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Quando você está dentro de um quarto escuro, a semelhança de Elias, que estava dentro de uma caverna escura, deprimido. Muitas pessoas ficam fechadas dentro de um quarto no escuro, não querem ver ninguém, portas fechadas. Mas, queridos, assim como Deus alcançou Elias dentro da caverna, Deus alcança você dentro do seu quarto. E Ele pede para você sair do quarto. Você tem que sair desse escuro. O que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo dentro deste quarto escuro, desanimado? Eu tenho uma missão para você, Deus fala. Deus falou assim com Elias: que fazes aqui, Elias? E o Senhor lhe disse: vai, Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimzi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Queridos, Deus consolou o coração de Elias, Deus o tirou do quarto escuro, ou melhor, tirou-o da caverna escura. Deus mostrou o carinho que tinha para com Elias, dando-lhe uma nova missão. Queridos, Deus tem uma missão enquanto o nosso coração estiver batendo. Enquanto estivermos respirando, Deus tem uma missão para nós. Nós não podemos pensar que Deus não tem mais nada para fazermos. Queridos, que Deus derrame o Espírito Santo sobre você para que você entenda estas verdades preciosas para os últimos dias. Aleluia! Na parte de quinta-feira, estes últimos dias, quando nós lemos aqui em Hebreus capítulo 1, verso 2, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 1, vamos ler o capítulo 1 e o verso 1 e o 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, Paulo considerava que o nascimento de Jesus Cristo e os 33 anos de vida que ele viveu na terra estava cumprindo uma profecia chamada de últimos dias. Por que últimos dias? Ah, queridos, quando Deus criou o planeta Terra, Ele o criou numa semana de 7 dias. 7 dias de 24 horas, literais. Mas também, esta semana, primeira semana de 7 dias, lá na semana da criação, Deus fez desta semana uma grande profecia de 7.000 anos. Por isso, queridos, seriam 6.000 anos de pecado. E o 7º milênio, que é o milênio de Apocalipse 20, seria o milênio do planeta Terra, quando o povo de Deus descansaria no céu e haveria o descanso milenial do planeta Terra. Assim como deveríamos trabalhar 6 dias na semana e descansar no 7º dia, assim também existiriam 6.000 anos de pecado e o 7º milênio Deus arrebataria a sua igreja para o céu. O sábado milenial, o sábado semanal, o 7º dia de cada semana é o dia do Senhor, é o dia de descanso. O 7º ano também seria um sábado anual, em que a terra deveria, o solo da terra deveria descansar, não deveriam plantar, comeriam daquilo que a terra produzisse pelo poder de Deus. Então temos o sábado semanal, o sábado anual, e Deus também tem um sábado milenial, que é o 7º milênio. Queridos, quando Paulo escreveu aqui,
em Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus fez isso durante 4.000 anos. Desde que Adão e Eva pecaram até Jesus Cristo, 4.000 anos. Agora, queridos, faltavam somente mais 2 dias. Os últimos 2 dias de 1000 anos, a semana de 7.000 anos, estava presente na mente dos discípulos de Jesus, na mente dos apóstolos de Jesus. Paulo acreditava nesta doutrina da grande semana de 7.000 anos, sendo que 6.000 anos são de pecado e o 7º milênio é o povo de Deus arrebatado para o céu. Por isso, quando Paulo escreveu, faltavam só mais 2 dias de 1000 anos, para completarem-se os 6.000 anos de pecado, e Cristo voltaria. Queridos, se vocês quiserem entender melhor sobre a grande semana de 7.000 anos, eu convido você para que leia o meu livro, O 7º Milênio. Esse livro está de graça. Você pode baixar gratuitamente do meu site, apocalipserevelado.com. apocalipserevelado.com. Você pode baixar este livro e todos os outros livros meus para ler. Os livros do Apocalipse, os livros de Daniel. E você então vai amar e vai se fortalecer com esta doutrina da grande semana de 7.000 anos. Esta doutrina era crida pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores. Todos eles acreditavam na semana de 7.000 anos. Nós estamos agora no início de um 7º milênio, queridos. Se o 7º milênio começou no ano 2000, ou se o 7º milênio vai começar no ano 2027, ou se o 7º milênio vai começar no ano de 2031, nós não sabemos exatamente, queridos. Mas nós estamos às portas da segunda vinda de Jesus. Passados são 6.000 anos de pecado. Nós estamos próximos, muito próximos da segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós quando lemos aqui, Paulo escrevendo, capítulo 1 de Hebreus, verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Nós estamos vivendo nos últimos dias, muito mais últimos dias do que no tempo de Paulo. Porque hoje, literalmente, estamos nos últimos dias. Não nos últimos dias de 1000 anos. Nós estamos realmente nos últimos dias de 24 horas. Estamos vivendo nos últimos dias desses 6.000 anos que já se passaram. 4.000 anos antes de Cristo e 2021 anos já se passaram depois de Cristo, queridos. Jesus Cristo está para voltar. E agora eu convido você para ler Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 e o verso 26 a 28. Aqui nós lemos: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Na consumação dos séculos, Jesus apareceu para aniquilar o pecado. Mas agora, diz Paulo, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Paulo acreditava realmente que nós estávamos nos últimos dias. Queridos, todo aquele que estuda a Bíblia, todos os que estão esperando a segunda vinda de Jesus, eles sentem que estamos nos últimos dias. É da vontade de Deus que você, ao estudar a Bíblia, entenda que a volta de Jesus é iminente, está próxima, porque isso muda o nosso jeito de viver. Muda, queridos. Nós que cremos que Jesus Cristo está voltando, nós vamos viver de forma diferente. E é importante entendermos que nós que cremos que o estado dos homens e das mulheres na morte é um estado de sono inconsciente, nós sabemos pela Bíblia que aqueles que morreram em Cristo, no momento em que eles abrirem os olhos novamente, eles vão ver Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Eles não saberão se estiveram no túmulo mortos durante 500 anos ou se foi somente um mês ou um ano. Eles não saberão. Por quê, queridos? Porque no momento em que eles morreram,
o próximo segundo em que eles abrirem os olhos, eles vão estar vendo Jesus vindo nas nuvens do céu. Desta forma, queridos, todos os cristãos devem viver como estando vivendo nos últimos dias, porque no momento em que nós morremos, um segundo depois, será a segunda vinda de Jesus. Por isso, queridos, nós temos esta sensação de estarmos nos últimos dias. E agrada a Deus, porque nós vamos viver como pessoas que estão aguardando o Jesus Cristo para o dia de hoje. Para o dia de hoje. Jesus Cristo pode voltar para mim hoje, se eu morrer hoje. Porque o próximo segundo, quando eu abrir o meu olho, eu vou ver Jesus Cristo voltando. Por isso, você e eu temos que viver hoje, como se fosse o último dia. Aqui diz, em Hebreus capítulo 9, verso 26, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E nós queremos ler agora Hebreus capítulo 10, e os versos 36 a 38. Hebreus 10, versos 36 a 38. Porque necessitais de paciência. Você e eu precisamos de paciência, para que depois de havermos feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Não desanimar, não desistir, ter paciência para esperar a segunda vinda de Jesus. Verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Que promessa confortante! Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não somos daqueles que recuam, não somos daqueles que desanimam, perdem a fé, deixam de congregar com os irmãos, não somos destes. Vamos permanecer firmes e fiéis. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você foi chamado para ser um vitorioso em Jesus Cristo, um herói da fé. Queridos, esta mensagem que Paulo nos deixou aqui em Hebreus é para nos dar ânimo e coragem neste tempo de crise. Queridos, Jesus Cristo quer nos levar das coisas passageiras para as coisas eternas. Um reino, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que não será jamais abalado. Exatamente como diz lá em Daniel capítulo 2. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2 e o verso 44. Aqui nós lemos, Daniel 2, 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Ou seja, Jesus transporta nosso pensamento das coisas passageiras que se destroem para as eternas e permanentes. Mas nos dias destes reis, está falando dos 10 reis, está falando dos 10 reinos, os 10 reinos modernos, que vão ser formados agora no tempo do fim. O mundo está sendo dividido em 10 reinos, com seus 10 reis, e todos vão se submeter ao papado. É neste tempo, queridos, em que as nações vão se dividir em 10 grandes nações, que Jesus Cristo vai voltar. Mas nos dias destes reis, dos 10 reis representados pelos 10 dedos da estátua do sonho que Nabucodonosor teve em Daniel capítulo 2. Estes 10 reinos estão sendo formados hoje. Aqui diz, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Queridos, esta profecia de Daniel 2, da pedra que é a volta de Jesus Cristo, destruindo todos os reinos da terra e estabelecendo o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que é permanente, que é eterno, é uma mensagem para você hoje. Paulo transporta nossa mente do que é passageiro
do que é móvel para o que é imóvel, eterno, indestrutível. Nós vivemos hoje mais nos últimos dias do que no tempo de Paulo. Por quê, queridos? No tempo de Paulo, os últimos dias diziam respeito aos 6.000 anos de pecado. Faltavam 2.000 anos de pecado nos dias de Paulo. Mas hoje nós estamos vivendo já quando 6.000 anos de pecado já se passaram. Está se esgotando o tempo de 6.000 anos de pecado na terra. Aproxima-se rapidamente o sábado milenial, o descanso milenial de Apocalipse 20, que inicia com a segunda vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da sua igreja, para nunca mais nos separarmos de Jesus Cristo. Queridos, vamos nos animar com esta bendita promessa. Fique firme, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Jesus Cristo te sustente com o derramamento do Espírito Santo, enchendo o seu coração da paz que só Ele, Jesus, tem para dar. Fique com a paz de meu Jesus. Amém.